Obrigado pelo aviso. Bom, gente, então, retomando o que a gente estava falando, né, sobre a discussão de modelagem, eu acho que a gente já cobriu mais ou menos o que eu queria passar para vocês hoje, né, que são essas estratégias de curvas, a estratégia do flow e a estratégia da escultura aí, né, que você pode ir esculpindo o desenho. Mas tem uma questão aí que é a questão da representação, né, de como que eu comunico isso para outras pessoas e principalmente, né, não só para visualização, porque na visualização eu ainda consigo ver bem na perspectiva e fazer um render e tal, as pessoas vão entender, mas principalmente para a construção, né, como que eu mostro o que é esse objeto aqui nas vistas, né, que até eu estou conseguindo ter uma ideia do que é o objeto. Então, algumas estratégias que eu acho interessantes. Primeiro, a gente tem uma possibilidade da gente visualizar o que está acontecendo dentro do objeto. Nesses objetos aqui, isso não é tão relevante, porque os objetos são ocos e não tem nada acontecendo exatamente lá dentro. Mas poderia ter uma estrutura, isso poderia ser a casca do objeto, né, do meu prédio, eu poderia ter andares aqui dentro, coisas acontecendo dentro desse prédio. Então, a principal estratégia para a gente visualizar um objeto, né, por dentro é o Clipping Plane, que tem uma ferramenta muito parecida lá no SketchUp, né? Então, eu escolheria aqui, se eu escolher, por exemplo, o vertical, ele vai me dar um plano necessariamente vertical. Eu desenho uma linha, eu vou desenhar com o orto ligado, uma linha que passa aqui pelo meio do objeto. E ele pergunta a altura, ó. E ele está me mostrando, ó, o que está acontecendo dentro do objeto, sem que eu, de fato, tenha cortado o objeto. Ou seja, a informação do que é o objeto inteiro ainda está mantida aqui, né, no meu modelo, né? Mas eu posso manipular. E aí, uma vez que eu criei esse plano, eu posso escolher em quais vistas ele está ligado. Ó. Ele aqui ele foi ligado na vista frontal, na vista da direita. Então, eu poderia escolher aqui uma vista para ele funcionar. Ó. Na vista da direita, eu estou vendo ele para o lado errado, né? Então, vamos ver se a gente mudando aqui para a vista da esquerda. E eu ligando. Aí eu consigo ver aqui o objeto. Se eu colocar no shader, eu vejo mais claramente. Eu posso colocar aqui no technical, que ele vai me mostrar aqui o que está escondido atrás, né? Ele mostra a linha do corte um pouco mais grossa. Então, tem algumas ferramentas aí de visualização. E eu posso ligar e desligar isso com uma certa facilidade. Então, esse plano pode estar ativo ou não nessa ferramenta de Properties. Outra coisa que eu posso fazer é movimentar esse plano. Deixa eu ligar aí de novo. Movimentar esse plano aqui no Gumball, ó, e ele vai cortando meus objetos até eu achar o ponto onde eu quero. E se eu quiser, eu posso ter uma linha de corte aqui embaixo, onde eu posso... Então, por exemplo, se eu quero que a linha de corte passe por aqui, eu posso mover meu plano até o ponto da minha linha de corte. Inclusive, eu podia ter usado ela para desenhar o meu objeto. Esse vertical funciona só para linhas verticais, mas eu posso fazer isso também para plantas, né? Se eu colocar um clip plane aqui, vou colocar center, ficar um ponto aqui. E eu posso inverter a direção, ó. Ele pode cortar a parte de cima ou a parte de baixo. Então aqui, por exemplo, eu estou usando um plano que corta as plantas. Deixa eu ligar ele aqui na vista de topo. E aí eu posso ter as seções desse objeto
em várias alturas. Olha que legal. Vou colocar isso na vista de... Deixa eu aumentar a vista de topo em relação às outras. Olha que legal, aqui a gente vê o objeto, né? Assim, se formando aí no... Vou colocar isso daqui no shade para ficar mais claro. Ali no bonezinho, ó. Olha como é que a gente chegou agora na parte do boné que ele é vazado, ó. E aí eu posso ter essas alturas marcadas, né? Então, fazer uma referência aí de 1,50, mover esse plano para 1,50, e aí ir trabalhando com isso. Uma vez que está dentro do que me interessa, né? Ou seja, que eu consegui ver aqui o objeto no formato que eu queria. Então, por exemplo, deixa eu desenhar aqui uma linha que vem aqui da base, que tem 1,5. Então, esse daqui é o lugar onde eu quero fazer a altura do meu plano. Tá? Agora eu vou mover esse plano até esse ponto aqui. Então, esse daqui seria o meu plano de corte a 1,50, que é a altura padrão da planta. Se eu quiser ver isso aqui, tá vendo? Essa parte em azul está à vista e essa parte em preto aqui, mais escura, está cortada. Eu posso pegar isso daqui, digitar Make 2D, e ele vai fazer esse desenho. Então, eu tenho aqui o meu desenho das curvas, ó. Ele está sobreposto aqui, mas ele coloca sempre lá na origem. Vou fazer o seguinte, vou fazer isso de novo. Vou deletar aqui no meu o que tá, essas coisas que estão aqui. Parece que ele saiu do lugar. Eu fiz baixar aqui um pouco, vou colocar numa altura aleatória. Essa daqui tá boa. Selecionar esse objeto. Make 2D. Ué. Tá desenhando só aqui. Tentar esse. E ele fez, agora ele fez direitinho, porque eu não tinha selecionado o plano de corte. Então aqui ele me mostra a planta baixa desse objeto. Tá? Eu posso fazer isso para qualquer tipo de objeto. Então, se eu quiser pegar aqui o meu puffzinho e fazer o mesmo processo, vai aparecer a planta do meu puff lá no meu desenho. Agora, vocês estão vendo que isso aqui não ajuda a gente muito a entender a topografia desse objeto em planta. É quase como se fosse um contorno dele, né? Então, tem uma ferramenta legal. Vamos reorganizar aqui. Eu posso layout, vamos voltar para o padrãozinho. Deixa eu apagar os clipping planes aqui, para eles não atrapalharem a gente
visualizar. E uma estratégia para representar essas coisas que são muito orgânicas, né, sempre pode ser a estratégia da isocurva. Então ele tem uma ferramenta que é o Extract IsoCurve, que eu posso selecionar o objeto e aí ir marcando aqui, ó, pontos da superfície que eu quero desenhar isocurvas. Ó. E olha como é que quando eu olho isso aqui de cima, ó, a minha percepção do que é o objeto tridimensionalmente fica muito mais clara. Né? Então eu posso selecionar esses objetos todos, inclusive o meu objeto tridimensional, Surface, e fazer um Make 2D. E agora, essa informação aqui é uma informação que me ajuda um pouco mais a saber como é que o objeto funciona em planta. Ele funciona também, gente, o Make Is a Curve não funciona só no 2D, tá? Ele funciona também nos outros sentidos. Se eu quiser, tá vendo, mudar a direção, ó, ver, aí ele vai pegar, ó, nesse sentido, ó, a superfície. Então eu posso organizar isso também do jeito que eu achar melhor. De qualquer maneira, nenhuma dessas opções ainda me ajuda a construir esse objeto. Né? Eu não consigo pegar essa planta e fazer, por exemplo, suponhamos que isso daí fosse um objeto feito de espuma, de tecido, né? Tipo um puff mesmo. Isso não está me falando quais seriam os tamanhos dos tecidos, os cortes de tecido que eu teria que utilizar para fazer esse negócio funcionar. Ele tem uma ferramenta bem legal, eu vou usar aqui uma box para mostrar, apresentar ela para vocês, depois eu vou mostrar porque que não dá para usar ela direto, aqui precisa de um trabalhinho. Mas ele tem uma ferramenta legal que chama Unroll Surface, Unroll SRF, que permite desdobrar o objeto. Eu sempre gosto de desligar o Explode, que ele vai ficar grudadinho. E eu dou Enter. Olha só que legal. Lá no centro, ó, ele pegou essas superfícies todas do objeto e abriu o objeto, como se fosse um dado. Né? E aí eu posso imprimir isso no papel, no papelão, e com essas faces montar o objeto original. Vou fazer aqui só para a gente ver que tem essa possibilidade de fazer inclusive coisas curvas. Dá para fazer um roll surface desse cilindro aqui também. Ó. Aí. Ele tem aqui as duas bases, né? E aí a parte que você enrolou, aí a superfície que você enrolou para fazer o coisa voltar. Só que quando o objeto é mais complexo, ele tem duplas curvaturas, né? Ou seja, o objeto tem uma curvatura nesse sentido e uma outra curvatura nesse sentido, como é o caso desse objeto aqui, tem curvas nos dois sentidos, o Unroll Surface não vai funcionar. Ó. Ele fala que não posso fazer unrolling numa superfície que tem dupla curvatura. Então, o que eu posso fazer? Eu posso pegar esse objeto e transformar ele no objeto que, ao invés de ser curvas, ele tem uma aproximação aí para objetos retos. E aí nós vamos transformar esse objeto numa malha, num mesh. Então é mesh. Mas eu não sei fazer pelo comando, gente. Nós vamos aqui na linha de comando mesh, from NURBS objects. Nós vamos selecionar o nosso NURB. Ele vai colocar aqui algumas perguntas.
Eu vou deixar no caso aí no padrão, ok. Tinha uma opção, acho que, peraí. Mesh, from NURBS, seleciona, dá Enter, e aí coloca Simple Controls, esse é mais fácil. Dá um preview aqui, vocês estão vendo que ele está fazendo uma malha muito densa, né? Então, se eu colocar aqui no Detailed Controls, ele tem mais detalhes, mas é legal colocar no Simple Controls. Porque eu posso diminuir o número de polígonos ou aumentar o número de polígonos. Ó. Não precisa ser tão detalhado. Vamos fazer um aqui bem baixo, porque eu não quero ter muitas peças, né? Então eu vou selecionar um mais baixo aqui. Eu acho que esse tanto aqui está até muito, ainda posso baixar mais um pouco. Aí, dá OK. E aí, de novo, não é destrutivo. Ó. Ele tem uma mesh e uma surface aqui. Vou selecionar a mesh e vou tirar ela daqui. Então, eu mantive aqui o meu objeto NURBS e aqui eu tenho o objeto mesh. Aí, se eu tentar dar um roll na mesh, também não vai dar certo. Ele não aceita mesh. Ó. Ele só aceita surface ou polysurface. O que eu preciso fazer, então? Voltar com essa mesh, né, depois que ela já partiu o objeto em partes menores, eu posso voltar com essa mesh. Agora sim, vai pelo teclado, mesh to NURBS. Certo? Então, mesh to NURBS, seleciono a mesh, dou Enter, e ele vai criar aqui um outro objeto. Então, esse daqui é o NURBS feito a partir da mesh. Então, ele deu uma leve simplificada nesse objeto aqui. Ele transformou essas curvas em faces. E aí, nesse daqui, eu consigo dar um unroll. Vou lá no meu centro. E olha só que legal. Então, eu posso pegar esse objeto aqui agora, imprimir esse objeto, né, essas superfícies aqui, no meu objeto de papel, no meu papel, no meu papelão. E aí, por um sistema de corte e dobra, eu consigo reconstituir aquele objeto que é, claro, uma versão aproximada desse meu objeto original aqui. Então, vocês estão vendo que se eu estou pensando numa lógica construtiva, essa solução é mais interessante do que a representação tradicional que a gente tem em planta, corte e elevação. Essa representação me ajuda a construir o objeto de uma maneira melhor do que essa daqui. Embora essa me ajude a entender formalmente o que eu quero do objeto, essa daqui é que me permite, de fato, construir o objeto, executar o objeto da forma como eu desejaria. Pessoal, eu acho que era isso que eu tinha para trazer hoje. Foi até um pouco mais rápido do que eu estava planejando. E aí, se alguém tiver... A Flávia está pedindo para eu repetir os comandos. Vamos lá, então, só dar uma repassada nos comandos que a gente usou agora. Né? A gente usou o comando isocurve, extract isocurve, para a gente tirar as curvas de nível de um determinado objeto. E eu posso mudar a direção aqui do x para o y, ou né, no v aqui, ou no x do y. E aí eu posso criar quantas curvas eu quiser. Ó. Certo? Para a gente jogar o objeto no plano, a gente seleciona o objeto tridimensional e olha só, ele vai pegar a vista que eu estou usando. Então, se eu fizer desse jeito aqui, ó, na perspectiva, ele vai pegar essa vista aqui e fazer 2D. Ó. Ok. Olha só.
Ele fez uma perspectiva aqui do objeto. Então, se eu quiser fazer o 2D da planta, aqui, ó. Se eu quiser fazer a planta dele, eu tenho que usar na vista superior. Se eu quiser fazer elevação, que é outra possibilidade também, ó, eu posso pegar e fazer o make. Deixa eu apagar esse daqui que já está aqui. Se eu pegar esse daqui e fizer make 2D, ó, ele vai fazer da elevação. Então eu posso fazer isso, ó. Deixa eu voltar aqui no plano aqui para ver melhor. Esse daqui é a elevação do meu puff, ó. Então, extract is a curve e make 2D. Outra ferramenta que a gente usou hoje foi aí para a gente fazer esse processo aqui de converter o NURBS para Mesh e o Mesh para NURBS de novo, né? Para converter o NURBS para Mesh, vem aqui no menu Mesh, From NURBS Object. Eu acho que o comando é Mesh mesmo. Mesh, seleciona o NURBS e dá Enter, ele vai sair no comando. Então dá para usar o comando Mesh, digitar Mesh, e ele vai fazer essa possibilidade de você selecionar a sua superfície em NURBS e converter ela para Mesh. Ok. E aí está aqui. Mesh. Aqui está Mesh. Certo? Para voltar da mesh, né, da malha, para o NURBS de novo mais detalhado, né, com essas superfícies picotadas, a gente vai usar o Mesh to NURB. Tá? Então, Mesh to NURB. Clico na Mesh, dou Enter, e aí agora eu tenho o NURB original, a Mesh e o NURB alterado que foi feito a partir da Mesh. Uma vez que eu tenho esse daqui, eu vou usar o Unroll SRF para a gente ver o objeto final de impressão. Tá? Esse daqui eu posso mandar para imprimir. Ficou faltando algum comando? O outro que para a gente fazer os recortes é o Clipping Plane, né? Clipping Plane. E eu acho que foram esses aqui que eu usei para fazer esses desenhos. Eu acho que foram esses mesmo, é porque nessa parte você passou um pouco mais rápido por eles digitando, aí eu imagino, né, que todo mundo esteja aí seguindo estando do lado, né? Se não estiver fazendo isso, eu sugiro que faça a sua lista de comandos, aquela organizada que você fez, porque é legal ir tentando identificar se está ali e se não está ali, anotar, né, também. E uma coisa... Lista... Pode falar. Não, e a outra coisa queria saber se para todo mundo está claro o que significa falar ir do NURBS para o Mesh, assim. Porque, na verdade, quando você está falando do NURBS, você está pensando muito mais nos pontos de controle, e quando você está falando em Mesh, você está pensando mais na malha, né? Porque às vezes você está usando isso como expressão, o objeto NURBS, o objeto Mesh, e de um para o outro. Eu explicaria assim, você explicaria de outro jeito? Não, é isso mesmo. O NURBS, ó, na hora que eu pego aqui uma superfície, deixa eu... Melhor, eu acho, para fazer uma superfície é fazer um loft. É essa daqui, né? Então eu tenho essa superfície aqui que está toda desenhada lá com o nosso comando. Se eu ligar os control points dessa superfície, nossa, tá de cabeça para baixo, peraí. Se eu ligar os control points nessa superfície, com points on, aqui, vocês vão ver que os controles não estão necessariamente na superfície. Ó. E na hora que eu movimento, ó, a superfície vai sendo arrastada pelo ponto. Olha só como é que o ponto subiu muito mais do que a superfície original.
Então, o ponto não está grudado na superfície, é como se ele puxasse a superfície junto com ele. Porque o que ele está determinando é essa polilinha aqui que vai ser usada para construir a forma original, né? No loft isso é ainda mais claro. Se eu ligar os pontos no loft... Ah, não, esse daqui não é o loft, mas ele já é o... Deixa eu ligar aqui. Então esse daqui que foi feito com loft, né? Se eu ligar o point on, olha, você está vendo que tem uma distância significativa, ó, dos pontos de controle para a superfície. E aí a manipulação, ó, é muito, a curva é sempre suavizada em relação à minha manipulação dos pontos de controle. Se eu converter isso daqui numa malha, vou ficar um pouquinho mais detalhado. Selecionar a malha. Se eu pegar aqui a malha e ligar os pontos de controle, o ponto de controle está na superfície, ó. Então, se eu arrastar aqui o ponto da malha, ó, a superfície deforma imediatamente com a deformação do ponto. Então, essa é a principal diferença entre... Ó, aqui na ponta vai ser mais claro ainda. Ó. Essa é a principal diferença entre a mesh e o NURBS. Se eu puxar o ponto correspondente da malha aqui, ó, se eu pegar aqui e puxar o ponto, tá vendo que você nem tem o ponto, né? Se eu puxar ele, olha só como é que o ponto move mais do que a linha. A linha foi arrastada, mas ela ficou lá para trás. Tem meio um delay da linha, né? E no caso da malha aqui, é imediato. Tudo que eu puxar aqui, na hora que eu puxo, imediatamente o ponto deforma e a malha sempre vai passar pelos pontos. Então o mesh sempre vai passar pelos pontos. Então, acho que essa diferença aí fica uma diferença bem clara, né? Enquanto o NURB ele suaviza essa relação entre os seus pontos de controle e a sua superfície, na mesh eles estão intimamente conectados. Na hora que eu movo um ponto da mesh, ele automaticamente vai mexer minha superfície junto com ele. Assim, a superfície vai estar sempre encostando nos vértices da mesh. Enquanto no NURB, a superfície é controlada pela movimentação dos pontos. Acho que assim, talvez fique mais claro. Sim, ficou ótimo. É isso mesmo. É porque esses dois comandos são muito frequentes, né? E a lógica, na verdade, é uma lógica que eu acho que é das mais básicas do Rhino, assim, para essa compreensão dessa manipulação, né? Eu não sei o quanto você colocou sobre isso no início do exercício, na parte que eu não consegui estar aqui, mas, de novo, né, em termos de uma interferência assim, de reflexão crítica para todo mundo, né, que é a nossa ideia aqui, não é simplesmente instrumentalizar pelo programa, é a gente pensar o que ele faz a gente pensar sobre a gente projetar o espaço e sobre a experiência dessa espacialidade, né? É super importante essa estratégia desse exercício de partir de objetos com os quais a gente está acostumado, onde a gente já entende como que o corpo funciona neles, né? Uma determinada cadeira como uma banqueta, ou uma cadeira como uma chaise longue, né? Porque eu já estou partindo de uma experiência conhecida do meu corpo nesse objeto. E quando esse objeto ele vira uma referência para o tipo de objeto que está sendo delineado aí, né? Que está sendo conformado, ele já está, de alguma maneira, atrelado a uma ergonomia que faz sentido. Porque se a gente simplesmente fizer aleatoriamente uma curva, não necessariamente essa curva vai abraçar o corpo daquele jeito que a gente está pressupondo racionalmente que ele vai, né? Eu até posso fazer esse processo sem essa referência do corpo inicialmente, mas aí eu vou ter que, num segundo momento,
ter que começar a manipular essas curvas para poder fazer uma aproximação delas com aquilo que na realidade vai de fato tornar possível esse corpo usar, né? Porque senão vai ser aquela coisa aleatória, tipo, ah, não, tem vários jeitos, tem várias formas, isso aqui, a pessoa pode sentar, deitar, mas às vezes, exatamente como aquilo está conformado, no fim Não das vai ser contas você não confortável, né? consegue, não vai ser confortável. E isso é muito legal porque também entra numa outra discussão sobre a questão da ergonomia, né? Tem um texto que eu sempre indico para os alunos, né? Alguns de vocês aqui já devem ter visto, que passaram por mim, que é o Síndrome do Estojo, da Silk Cap. É Eu vou fácil de achar. disponibilizar ele. Isso, é bem fácil de achar, na verdade, no site do Moon, que discute justamente como que a gente eventualmente acha super incrível ter as coisas super encaixadas e cada coisa no seu lugar, mas como isso, na verdade, pode enrijecer o nosso modo de usar, né? Quando a gente fala mesmo no conceito de ergonomia, isso é trazido como uma coisa, inclusive, super necessária, né? Não, então deixa eu ver se isso daqui está ergonomicamente resolvido para moldar o corpo direitinho. Mas também tem essa pegadinha, né? Porque ele pode ser confortável e pode, enquanto ele está moldando, mas ele também vai estabelecer jeitos únicos de usar. O interessante é quando a gente consegue transitar entre as duas coisas, que foi exatamente o que o seu exercício fez, né? Você tem como referência alguma coisa que já teve um estudo prévio das posições do corpo, como ele funciona, mas você amplia essa possibilidade para um objeto que não se reduz só àquela forma e só àquele modo de usar, né? Especialmente quando ele tem essa fluidez aí entre uma parte e outra, né? Então, não dá para a gente, para fazer uma boa arquitetura, vamos dizer assim, nem fazer uma forma simplesmente escultórica sem pensar nessa questão da ergonomia e nem ficar presa aos objetos rigidamente ergonômicos da maneira como eles servem como referência. Eles têm que ser referência, eles não podem se esgotar nisso, né? Em alguns Porque senão eles momentos, predeterminam o uso que a gente vai fazer deles, que é uma questão que a gente discute desde lá da oficina 1, né? é, e pré-determina e por jeitos muito limitados, né? Porque se Uhum. tivesse múltiplos jeitos pré-determinados, né? Mas normalmente são opções muito reduzidas. E mesmo quando esse pensamento ajuda a gente, mesmo quando a gente não está fazendo uma forma super assim orgânica Orgânica. e misturada, esse pensamento ajuda a gente, inclusive quando a gente só tem objetos mais tradicionais para lidar ao fazer, por exemplo, um layout de um espaço, mas compreender que eu tenho que variar os tipos de objeto que eu tenho que colocar lá para eu poder ter experiências do corpo diferentes. Então, ainda que eu não esteja diretamente projetando uma superfície super orgânica, esse O pensamento me ajuda raciocínio a ajuda. fazer a variação de composição de objetos num determinado espaço para que essas experiências de fato sejam variadas, né? Eu queria, só para a gente poder encerrar aqui, mostrar para vocês o arquivo original, né, como é que ele está organizado, que aí vocês têm aqui fase 1, que tem a base. Então aqui tem a sequência toda, né? Tem a fase 1, que é o nosso desenho de base, que a gente começou com ele. Depois, na fase 2, a gente tem a combinação desses elementos, né? Da base aqui da fase 1, da parede, da cobertura e da cadeira, organizados. Depois, na fase 3, a gente tem isso distribuído, esses perfis já tridimensionalmente colocados, então as curvas e os perfis organizados já. Na fase 4, a gente criou as superfícies, e aí, inclusive, os volumes que a gente criou a partir das superfícies. Na fase 5, a gente tem o bloco. Na fase 5, esse aqui ainda é a fase 4. Então, as opções aqui da construção, né? Na fase 5, a gente tem o exercício com os bloquinhos.
Então, os blocos originais e aqui, deixa eu descongelar a fase 3 aqui para a gente... O exercício com o tijolinho, a superfície de base e os bloquinhos organizados. E na fase 5 a gente trabalhou com os... E na fase 6 nós trabalhamos com as esculturas. Ó. Então, com esse processo do mesh para o NURB e da representação. Então, a aula está toda no mesmo arquivo. Né? Se você for congelando e descongelando as layers, você consegue acompanhar. Né? Eu acho que é isso por hoje. Você quer acrescentar? Nós temos 2 minutos e 46. Alguém quer acrescentar alguma coisa? Não? Deu para acompanhar? Essa é a pior parte desse esquema virtual, porque a gente perde um pouco essa noção de se vocês estão ou não acompanhando o trabalho. Depois eu queria que vocês comentassem isso lá no chat, pelo menos. Tá? E aí, na terça-feira, a gente vai discutir um pouco dessas visualizações e de como usar um composto desses programas, né? Principalmente o Rhino, mas também o CAD e o Sketch, para a gente fazer umas visualizações diagramáticas interessantes lá no Illustrator, principalmente. Tá? Illustrator, e se der tempo, um pouquinho de Photoshop. Beleza? Então, vejo vocês na terça. Quem esteve presente, escreve o nome lá no chat, tá? Para a gente ter esse registro. Obrigado, pessoal. Abraço, então. E a gente se vê na terça-feira.